Salve, salve! Nós na área novamente para continuar aquilo que a gente estava vendo, ou seja, fatos da língua culta. Então, sem delongas, sem gracinha, sem palhaçada, vamos direto ao ponto, dedo na ferida e vamos falar sobre fatos da língua culta e, se der tempo, a gente vai fazer uma questãozinha sobre isso, beleza? Vem comigo? Olho na telinha agora, vamos lá. Vou falar agora sobre acerca de e acerca de. São expressões parecidas, mas o uso delas depende do contexto. Por exemplo, primeira frase, falamos acerca de religião e política. Você sempre vai usar o acerca junto, seguido da preposição de, quando o acerca de equivaler a sobre. Ou seja, estiver relacionado à ideia de assunto. Portanto, falamos sobre religião e política. Percebe que nós falamos sobre um determinado assunto, sobre determinados assuntos? Então, usaremos acerca junto, seguido da preposição de, quando equivaler a sobre. Beleza? Sem mistério, não tem como errar mais isso. Segunda frase. Há cerca de 2 meses desejo você. Observe que, dentro dessa frase, a ideia é de tempo decorrido, tempo transcorrido. E aí nós usaremos o a do verbo haver, seguido da palavra cerca, seguido da preposição de. Esse acerca de equivale a mais ou menos 2 meses desejo você. Ou seja, tem uma ideia de tempo decorrido aproximado. Porque não são exatamente 2 meses, mas cerca de 2 meses, aproximadamente. Beleza? Terceira frase. Há cerca de 10 alunos em sala. Nesse caso, o a do verbo haver tem sentido existencial. Ou seja, existem cerca de 10 alunos em sala. Então, o a do verbo haver, nesse caso, tem sentido de existir. Beleza? Tranquilão? Maravilha. Então, existem cerca de 10 alunos em sala. Novamente, por causa da palavra cerca, a ideia é de aproximação. Beleza? Então não são exatamente 10 alunos em sala. É algo próximo disso. 8, 12, alguma coisa assim. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Continuando, quarta frase. Estou há cerca de 1 mês para a prova. Observe que nós usamos acerca de com a preposição, seguido de cerca, seguido de. Ou seja, usamos acerca de quando dá uma ideia de distância aproximada. Distância aproximada. Beleza? Minha letra tá linda, né? Para não falar o contrário. Então, calma aí. Deixa eu tentar escrever melhor. Distância aproximada. E logo o professor de português, né? Que tinha que escrever bonitinho. Mas isso não é verdade. Existem exceções de pessoas doentes na escrita, que não conseguem escrever bonito, como eu. Então, distância aproximada. Estou há cerca de 1 mês para a prova. É exatamente 1 mês para a prova? Não, cerca de 1 mês. É por isso que eu posso usar só a expressão cerca de, para indicar uma ideia aproximada, uma ideia de quantidade aproximada nessa quinta frase. Cerca de 100 alunos meus passaram. Então, aqui é uma ideia aproximada, uma quantidade aproximada. Beleza? Não tem como errar mais os usos que a gente viu agora. Tais expressões já não fazem mais parte das dificuldades que você tinha a partir de agora. Vamos que vamos. De encontro a ao encontro de. Nunca fui de encontro às ideias dele, pois são ótimas. As medidas do governo vão ao encontro de nossas necessidades. Observe que de encontro a dá uma ideia de
oposição. Vê se você concorda. Leia de novo a frase. Nunca fui de encontro às ideias dele, pois são ótimas. Ou seja, como as ideias dele são ótimas, eu nunca fui de encontro a elas. Ou seja, eu nunca fui em oposição a elas. Eu nunca fui contra elas. Então, a ideia de oposição, a ideia de contrariedade, está presente no conteúdo semântico, da expressão de encontro a, beleza? E ao encontro de? Ao encontro de é o contrário, dá uma ideia de união, dá uma ideia de algo, de ir a favor de alguém ou de algo. Quer ver? Ó, vamos lá. As medidas do governo vão ao encontro de nossas necessidades. Ou seja, as medidas do governo vão a favor de nossas necessidades. Portanto, você vai usar, olha para mim rapidinho, se liga só. Você vai usar de encontro a para dar uma ideia negativa e você vai usar ao encontro de para dar uma ideia positiva. Então, de encontro a é contrário a alguma coisa, em oposição a alguma coisa. E ao encontro de dá uma ideia de união, dá uma ideia de que uma pessoa está a favor de uma ideia, uma pessoa está a favor de outra pessoa. Enfim, tem um aspecto positivo. Portanto, quando a gente diz assim, o carro foi de encontro ao poste ou o carro foi ao encontro do poste? O carro não foi se encontrar com o poste. Oi, poste, tudo bem? Não. O carro foi ao encontro do poste? Não. O carro foi de encontro ao poste. Então, significa dizer que o carro colidiu, né, com o poste, bateu no poste. Então, o carro foi de encontro ao poste. Percebe a ideia negativa? A ideia de choque, de batida. Enfim, é uma ideia negativa. Portanto, você vai usar de encontro a. Beleza? Safo? Maravilha. Olho na telinha de novo. Vem comigo. Vamos lá. A princípio, em princípio. Vou abordar apenas questões gramaticais, a princípio. Em princípio, as gramáticas de ensino médio não deveriam polemizar. Vamos lá. Vou abordar apenas questões gramaticais, a princípio. Ou seja, quando você diz a princípio, a ideia é de primeiramente, equivale a primeiramente, ou inicialmente. Beleza? Então, quando se diz, vou abordar apenas questões gramaticais a princípio, você quer dizer que vai abordar apenas questões gramaticais primeiramente, inicialmente. Tá certo? Agora, nós usamos em princípio quando equivale a em tese. Observe a segunda frase. Em tese, as gramáticas de ensino médio não deveriam polemizar. Em princípio, as gramáticas de ensino médio não deveriam polemizar. Então, quando equivale a em tese, nós usamos em princípio. Beleza? Então, normalmente, a gente não consegue confundir a princípio com em princípio, porque tais expressões têm sentidos diferentes. Beleza? 99% das vezes dá para você distinguir com tranquilidade, sem problemas, a princípio e em princípio. Continuando a brincadeira, vamos falar sobre o mal com L e mal com U. A gente aprende lá na escola da tia Teteca que o mal com L equivale a bem. E mal com U, a gente aprende que equivale a bom. Só que eu vou te ajudar. Eu vou te dar mais uma informação relevante. Também é possível substituir o mal com L por assim que. Se você sabe que mal com L pode equivaler a bem ou pode equivaler a assim que, e o mal com U equivale a bom, a chance de você errar uma questão de mal com L e mal com U é zero. Zero. Beleza? Vamos lá. Primeira frase.
O mal de Parkinson é uma doença incômoda. Observe que mal aqui pode ser substituído por bem, não é isso? O bem de Parkinson é uma doença incômoda. Ah, mas a frase ficaria estranha. Meu nobre, você tem que entender o seguinte. Quando eu digo o mal de Parkinson, eu poderia substituir por o bem de Parkinson. Obviamente, se não fosse uma doença, se fosse alguma coisa positiva, alguma coisa boa. Agora, se você substituir por bom, vamos lá, o bom de Parkinson. A não ser que fosse num contexto assim, quer ver, ó? O bom de Parkinson é que ele é uma pessoa solidária. Sei lá. Aí nesse caso, tudo bem, até resolveria. Mas aí seria mal com U e não mal com L. Concorda comigo? Portanto, nesse caso, nós usamos mal com L porque equivale a bem. E mesmo se você sentiu dificuldade em substituir o mal com L nesta frase, saiba que nós usamos mal com L toda vez que mal com L estiver se referindo a uma doença. Beleza? Mal de Parkinson, mal de Alzheimer, mal de Hodgkin, sei lá, estou inventando aqui, mas tem alguns males aí que a gente conhece. Beleza? Então, toda vez que estiver se referindo a uma doença, mal com L, fato da língua culta. Segunda frase. A pessoa anda mal, fala mal, etc. Observe que o mal com L está bem usado porque equivale a bem. Observe, a pessoa anda bem, fala bem, etc. Então, toda vez que você puder substituir por bem, mal com L. Terceira frase. Engraçado, mal toquei no assunto, eu me lembrei de uma coisa. Os maus da humanidade sofreram disso, sabia? Observe que o primeiro mal pode ser substituído por assim que. Leia de novo. Engraçado, assim que toquei no assunto, eu me lembrei de uma coisa. Percebeu que o mal com L pode ser substituído por assim que? Sabe por que acontece isso? Acontece isso porque o mal com L é uma conjunção subordinativa temporal. Os gramáticos já registram em suas gramáticas o mal com L como uma conjunção subordinativa temporal e isso pode cair em prova. Toda vez que você puder substituir o mal com L por assim que, logo que, vai ser uma conjunção subordinativa temporal. Beleza? Show de bola. Continuando a brincadeira, vamos lá. Engraçado, assim que toquei no assunto, eu me lembrei de uma coisa. Os maus da humanidade, percebe que maus aqui pode ser substituído por bons? E aí, nesse caso, eu sei que mal deve ser escrito com U nesse contexto, porque equivale a bom. Então, os bons da humanidade sofreram disso. Os maus da humanidade, com U, sofreram disso. Beleza? Para fechar, tem um amigo que é muito mal. Será que... Observe que esse mal aqui é escrito com U porque equivale a bom. Tem um amigo que é muito bom. Observe que, como equivale a bom, nós escrevemos mal com U. Beleza? Olha para mim rapidinho. Não tem o lobo mau? Como é que seria? Lobo mau com L ou lobo mau com U? É lobo bem ou lobo bom? Lobo bom. Se é lobo bom, lobo mau com U. Mas se você jogar no Google lobo mau com L, você deve encontrar aí algumas ocorrências, infelizmente. A gente não pode errar uma questão desse tipo, porque o cara que está preparado, de fato, para uma prova de concurso público, ele não vai errar esse tipo de questão. Você deve se sentir preparado suficientemente para resolver qualquer tipo de questão. E a única maneira disso acontecer é internalizando as questões. E aí, como é que você internaliza essas questões, essas situações, essas regras gramaticais, enfim, todos esses fatos linguísticos? Pela minha experiência, eu só conheço um meio, por meio de exercícios.
Não é por nada que os exercícios são chamados de exercícios de fixação. Por quê? Para você fixar as informações. Então, quanto mais exercícios você fizer sobre um determinado assunto, mais você vai internalizar aquele assunto e menos dificuldade você vai ter de acertar uma questão relacionada àquele assunto. Então, por favor, faça 10 milhões de questões. Quantas questões vocês conseguirem, beleza? Por dia. É como se fosse uma musculação. Você não pode deixar de malhar pelo menos 2 vezes, pelo menos umas 4 vezes, 3 vezes por semana. É o recomendado. Se não, você chega na academia cansadão, vai pegar o mesmo peso e não vai conseguir. É a mesma ideia. O teu cérebro é como se fosse um músculo. Ele precisa ser constantemente treinado, exercitado. Ele precisa pegar peso. E os pesos são as questões. Umas mais leves, outras medianas e outras mais difíceis. Beleza? A gente tem que estar preparado para tudo. Então, vai, se anima e faça muitas questões. Tá certo? Show de bola. Vamos continuar a brincadeira. Vamos lá. Vou falar sobre afim junto e afim separado. O afim junto é um adjetivo e equivale a ou está relacionado a uma ideia de semelhança ou uma ideia de parentesco ou uma ideia de afinidade. O afim de separado é uma locução prepositiva, que dá a ideia de finalidade. Então não dá para confundir um com o outro. Se o cara escrever assim, por exemplo, estudei a fim de passar. Isso aqui está correto? A fim junto, seguido da preposição de? Claro que não. Isso aqui está errado. Por quê? Porque quando você diz estudei a fim de passar, a ideia é de finalidade. Então você vai usar o afim separado. Isso aqui parece bobagem, parece besteira, parece coisa assim de primário. Isso aí é besteirinha, isso não cai em prova. Porra, parceiro, isso aqui caiu no ano passado na prova da ESAF. E o cara botou o afim junto, que nem esse exemplo que eu acabei de dar, estudei a fim de passar. O cara botou o afim junto. Um monte de gente errou. E erraram por quê? Porque não se lembraram que afim junto é uma coisa e afim separado é outra. Observe. Apesar de ele ser meu parente afim, nós não temos ideias afins. Note que o afim junto é um adjetivo, está modificando o substantivo parente. Então, apesar dele ser meu parente afim, ou seja, que tem uma afinidade, um parentesco, uma semelhança, a ideia aqui é mais de afinidade, né? Apesar dele ser meu parente afim, nós não temos ideias afins. Ou seja, nós não temos ideias afinadas. Nós não temos afinidade, ou seja, ideias semelhantes. Portanto, nós temos aqui o adjetivo afim ligado ao substantivo ideias. É bem diferente na segunda frase, note só. Está a fim de trocar uma ideia agora? A fim de é uma locução prepositiva que indica finalidade. E aí, você até poderia substituir o a fim de por para. Vê se você não poderia. Ele está a fim de trocar uma ideia agora? Está com a finalidade. Na verdade, nesse caso, não equivale a para coisíssima nenhuma. Eu estou viajando total. Eu coloquei esse exemplo aqui por causa de uma coisa muito comum na fala do dia a dia. Depois eu uso o exemplo do para. Desculpa, vamos trabalhar com a frase que está aqui. Está a fim de trocar uma ideia agora? Alguns gramáticos dizem que esta forma, a fim de,
indica finalidade nesse contexto. Só que eles dizem que a ideia de a fim de, apesar de indicar finalidade, faz parte do registro coloquial. Quer ver um gramático que fala isso? Napoleão Mendes de Almeida. Esse gramático diz que nós usamos a fim de na fala do dia a dia para indicar finalidade e, meu camarada, a gente não pode usar o registro coloquial em prova de concurso público, concorda comigo? Nós devemos conhecer o registro culto da língua. Apesar de indicar finalidade, é uma expressão coloquial. Outros gramáticos vão dizer que isso é besteira, que não tem nada a ver, não é coloquial coisa nenhuma, que indica finalidade, que está certo e tudo mais. O fato é, quando você diz, está a fim de trocar uma ideia agora? Você está querendo dizer, você está com vontade, com o propósito, com a intenção, com o objetivo, com a finalidade de trocar uma ideia agora? Então, podemos usar a fim de separado dentro desse contexto, mas alguns gramáticos vão dizer que essa construção é uma construção coloquial. É a mesma coisa quando a gente diz assim, olha, ela está a fim de você. O que significa isso? Que ela está com vontade de você, ela está a fim de você, ou seja, com a finalidade de namorar você ou de ter você, beleza? Então a ideia de finalidade existe, mas é uma expressão coloquial. Quando é que a fim de não é uma expressão coloquial? É agora que vem o caso do para. É quando você consegue substituir por para. Vou pegar essa frase aqui, ó, que eu já havia escrito, e vou reescrever. Estudei a fim, separado, de passar. Observe que eu poderia substituir esse a fim de por para. Estudei para passar. Portanto, nesse caso, você consegue substituir por para, porque a ideia é muito clara de finalidade. Portanto, meu nobre, a fim de separado indica finalidade. Não erre isso e vamos continuar. Vamos lá. Porquanto separado, porquanto junto. Porquanto separado é uma preposição mais um pronome interrogativo, que indica a quantidade. Por quanto vocês me venderiam este livro? Percebe a ideia de valor, de preço, de quantidade? Então, você vai usar por quanto separado quando der essa ideia de valor, de quantidade, ou preço. Segunda frase. Estudo no EVP, por quanto me é útil. Esse por quanto junto, apesar de não usarmos no dia a dia, tampouco na escrita, a gente às vezes encontra em provas de concursos públicos. Por quê? Porque o cara da banca sabe que a gente não usa esse por quanto. E como a gente não usa, a gente acha estranho. A gente pensa que está errado ou qualquer coisa parecida. De qualquer maneira, saiba que o por quanto junto equivale a pois. Ou porque. É uma conjunção explicativa ou causal. É mais explicativa do ponto de vista da maioria dos gramáticos. Mas vamos lá. Estudo no EVP, pois me é útil. Estudo no EVP, porque me é útil. Portanto, o porquanto é uma conjunção explicativa. Não confunda porquanto com portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Porquanto é uma conjunção explicativa. Não confunda, hein? Pelo amor de Deus. Vamos continuar. Peguei aqui uma questãozinha linda pra gente trabalhar da VUNESP, cheirando a leite, fresquinha. Vamos lá. VUNESP, TJ São Paulo, escrevente 2013. Além disso, há certamente consenso entre nós acerca do fenômeno da corrupção e das fraudes. Observe que o cara coloca lacunas para a gente preencher. Então vamos lá, vamos preencher? Vamos ver. Letra A. Além disso, há certamente consenso entre nós acerca do
fenômeno da corrupção e das fraudes. Qual parte está errada? Vamos ver. Além disso, existe certamente consenso entre nós acerca do fenômeno da corrupção e das fraudes. Então você concorda comigo que, em vez de a preposição, deveríamos usar o a do verbo haver? Porque a ideia aqui é de existir. É uma ideia existencial. Beleza? Além disso, existe certamente consenso entre nós. Sendo assim, eu já elimino a letra A, a letra C e a letra D, ficando com a letra B e com a letra E. Portanto, a primeira lacuna eu já sei que é o A do verbo haver. Vamos ver a segunda lacuna. Como é que se escreve consenso? Consenso com dois S's, esse S aqui e esse S aqui, ou consenso com C cedilha? S e C cedilha. Bem, consenso é uma palavra formada a partir da palavra senso. E aí eu coloco o prefixo e formo a palavra consenso. Sendo assim, é com dois S. Nessa eu já matei. Ou seja, eu já sei que a letra B é o gabarito. Pô, Pestana, mas e se eu não me lembrasse disso? E se eu não me desse conta de consenso, seria o prefixo co mais o radical senso com dois S. E se eu não me lembrasse disso? Se eu ficasse na dúvida? Bem, se você ficasse na dúvida, você não marcaria a letra B e nem a letra E. Você partiria para a terceira lacuna, para ver qual é a forma correta. Vamos lá. Além disso, há certamente consenso entre nós acerca do fenômeno da corrupção. Percebe que na letra B o acerca está junto e na letra E o acerca está separado? E aí, meu nobre, lembra que eu falei que o acerca junto, seguido da preposição de, equivale a sobre? Lembra disso? Observe. Além disso, há certamente consenso entre nós sobre o fenômeno da corrupção e das fraudes. Sendo assim, eu já sei que o acerca deve ser escrito junto, porque equivale a sobre, porque o contexto indica uma ideia de assunto. Portanto, letra B é o gabarito, mole, mole, fácil, fácil. Agora, olha para mim rapidinho. Só é mole, mole, fácil, fácil, porque você acabou de aprender essas regrinhas, esses fatos da língua culta. No dia da prova, se você não estiver preparado, ou seja, se você não tiver treinado o suficiente, certamente você não vai se lembrar. E você vai errar uma questão boba, idiota como essa. Você não pode errar uma questão boba, idiota como essa. Beleza? Você tem de estar preparado para acertar uma questão como essa na prova. Belezinha? Eu trabalhei os principais fatos da língua culta. É óbvio que existem muitos fatos da língua culta interessantes, expressõezinhas como essas. Tá certo? Eu trabalhei algumas que mais caem em prova de concurso, tanto que eu coloquei aqui uma questão da VUNESP para ilustrar como isso cai. Beleza? Safo? Então é isso aí. Na aula que vem eu entro em figuras de linguagem, não é mais semântica, figuras de linguagem, e termino o módulo 3. E depois a gente parte para morfologia, que é um módulo enorme, mas a gente precisa aprender, não tem jeito não. Beleza? São as regras do jogo. Valeu? Fechou? Daqui a pouco a gente volta. Fui!